Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês amam que eu fale aqui no canal, que é diplomacia. Eu sei que muita gente tem curiosidade, tem interesse na carreira diplomática e também no ato da diplomacia em si, né? Porque é um ponto muito importante e relevante aí das RI. Então hoje eu vim falar sobre os tipos de diplomacia. A diplomacia ela não é apenas uma coisa, um tema. A diplomacia ela engloba diversas agendas diferentes e é importante a gente entender quais são as principais vertentes aí da diplomacia dentro das relações internacionais. Lá na nossa plataforma de relações internacionais, o WikiRI, se vocês ainda não conhecem, eu convido vocês a conhecer, vou deixar o arroba aqui para vocês entrarem lá e seguirem. Lá a gente posta bastante coisa sobre RI, sobre política internacional e diplomacia. E todos os posts que a gente faz sobre diplomacia em específico, chove de pergunta no nosso direct sobre questões relacionadas à carreira, sobre questões relacionadas ao curso, né, ao concurso em si, ao CACD. Então, é interessante eu trazer aqui para vocês algumas coisas mais aprofundadas sobre diplomacia para conseguir tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas de vocês. Então, é importante a gente entender que a diplomacia ela é bem complexa, né? Ela é bem dinâmica também e ela atua de formas diferentes. Então, gente, eu selecionei aqui 6 tipos de diplomacia, que são as 6 áreas que a diplomacia atua de uma forma bem abrangente. O primeiro tipo de diplomacia que eu vim falar para vocês é a diplomacia política, que nada mais é do que essa diplomacia que a gente mais conhece. Quando a gente vai pensar num diplomata, a gente pensa naquela pessoa, naquele embaixador, naquela figura política que vai representar o país em um outro país, ou então numa convenção, ou então para conversar, para se comunicar com uma outra organização internacional, representando agendas políticas. Então elas podem tratar de negociação de acordo de paz, elas podem tratar de cooperação internacional, projetos aí, acordos de cooperação, elas podem tratar de situações securitárias e de conflitos, ou seja, todo esse cenário de guerras e conflitos internacionais que a gente vê, em que diplomatas se reúnem para resolver uma questão específica, ela está dentro dessa diplomacia política. Então, a diplomacia política, ela é basicamente essa que a gente mais vê acontecendo. E depois, no outro vídeo, eu vou explicar melhor para vocês quais são as áreas dentro da diplomacia política que a gente pode atuar. Então tem, como eu falei para vocês, a de cooperação, a de acordo de paz, a securitária, a de crise, tem várias formas aí de você ser um diplomata dentro da diplomacia política. A diplomacia econômica, gente, ela mexe bastante com a área de comércio exterior. Então, ela é basicamente a diplomacia que faz negociações econômicas, negociações financeiras e negociações comerciais. Então, todos aqueles acordos, por exemplo, que o Brasil faz com outros países sobre importação e exportação, questão de bolsa de valores, né? A questão da gente conseguir manter aí a estabilidade da moeda através de acordos com o setor financeiro, com o setor privado, com bancos, com o setor de investimento. Tudo isso que mexe com a área financeira e econômica do país, tanto de comércio quanto da moeda em si, né? Das finanças em si, está dentro da diplomacia econômica. A gente tem também a diplomacia cultural. A diplomacia cultural, ela é o compartilhamento e a cooperação entre os países para promover a cultura no geral. E essa cultura, gente, dentro da diplomacia cultural, a gente tem várias abordagens. A gente tem, por exemplo, a diplomacia do esporte. Vamos dar um exemplo, o futebol. O futebol, ele é um esporte internacional, ele é mundialmente conhecido. A gente tem a Copa do Mundo, que é simplesmente para o mundo quando acontece. Então, o futebol, ele também nos ajuda a levar um pouco da propaganda do nosso país para fora. E isso está dentro da diplomacia cultural. E não só o esporte, eu posso dizer também a música. A gente tem aí diversos cantores que representam o país em agendas internacionais, não necessariamente para fazer diplomacia, mas acaba que é uma diplomacia indireta, porque está levando a cultura do país para fora, está mostrando como o país funciona no meio exterior, né? A gente tem as artes, né? O cinema, o teatro, enfim, dentro da diplomacia cultural é basicamente um modelo de soft power que a gente tem de conseguir, além de tentar solucionar conflitos através de propagandas, né, de programas culturais, a gente também faz essa propaganda do nosso próprio país no exterior. O próximo tipo de diplomacia é a diplomacia científica e tecnológica. Por exemplo, a parceria entre Brasil e Portugal
em que os estudantes podem utilizar a nota do Enem para estudar em universidades portuguesas, não só em Portugal. E isso é uma diplomacia científica e tecnológica, porque a gente está conseguindo fazer uma cooperação de educação. Eu tô dando o exemplo do Brasil, gente, mas isso funciona em qualquer contexto de qualquer país, tá? Isso não é necessariamente do Brasil. Projetos de infraestrutura que o Brasil compra da China, dos Estados Unidos, para trazer materiais de infraestrutura para o Brasil, como as antenas de satélite, por exemplo. Isso aí funciona através de uma parceria tecnológica. Essa área tecnológica de ciência ela é muito importante, porque é através dela que a gente consegue negociar, por exemplo, vacinas, como por exemplo aconteceu na pandemia, onde diversos países como Índia, China, Estados Unidos, países da Europa, até mesmo o Brasil, estavam aí na corrida para procurar uma vacina. A gente tem também pesquisas sobre diversas outras doenças acontecendo. Então, quando, por exemplo, um país consegue vender uma estrutura tecnológica para o outro e esse outro país de fato produz um medicamento, produz uma vacina, estuda um certo vírus, uma certa bactéria, uma certa doença nova que está surgindo, isso tudo é um compartilhamento de ciência e tecnologia em prol do contexto global. E a gente tem diversas organizações internacionais que fazem o intermédio dessas negociações. No caso da saúde, por exemplo, que eu acabei de falar das vacinas, a gente tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que serve como uma ponte para essas conversas entre os países. A diplomacia ambiental, gente, é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, porque eu amo pautas ambientais. É justamente como o nome fala, a área das relações internacionais onde a gente trata de questões ambientais, mudanças climáticas, pautas do desenvolvimento sustentável, proteção da biodiversidade e uma utilização sustentável dos nossos recursos naturais. Uma das minhas áreas favoritas dentro da diplomacia ambiental é a parte de transição energética, que eu amo. Quando tem essas agendas para o clima, né, que são essas convenções internacionais que sempre acontecem e todo ano acontece, onde os países apresentam as suas ideias e os seus projetos em defesa do meio ambiente e em relação às mudanças climáticas. Isso tudo está dentro da diplomacia ambiental. E por fim, nós temos a diplomacia humanitária, que é também, eu acho que a minha segunda área favorita, assim, dentro das diplomacias. A diplomacia humanitária, ela mexe muito como diz o nome, com direitos humanos. E dentro desses direitos humanos, gente, a gente engloba muita coisa. A gente engloba a questão dos refugiados, a gente engloba a questão de epidemias, a gente engloba a questão de conflitos, toda essa área humanitária mesmo. Sempre quando a gente precisa lidar com a parte humana da diplomacia, por exemplo, migração de certas comunidades para outros lugares por conta de conflito ou por conta de desastres naturais, até mesmo a questão de presos políticos, quando a gente tem pessoas que foram presas em certos países e estão sendo mantidas em cadeias, em prisões por questões políticas. Essas são as principais diplomacias, assim, as principais agendas diplomáticas que a gente tem hoje em dia. E dentro dessas agendas diplomáticas, é importante a gente falar que a gente tem dois principais tipos de diplomacia também, que é a diplomacia bilateral e a diplomacia multilateral, né? Enquanto a bilateral, ela é uma comunicação feita entre dois atores, então podem ser dois países, pode ser um país com uma organização internacional, pode ser uma organização internacional com uma empresa, enfim. A diplomacia bilateral é feita com dois atores, a diplomacia multilateral ela é feita com vários. Então, são dois ou mais atores, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, as situações... Eu sempre dou a situação da pandemia porque é uma questão bem recente que a gente consegue ver na prática. A gente teve a OMS, que foi meio que a ponte, que conseguiu conversar, dialogar aí com vários países ao mesmo tempo. A OMS, ela não estava falando e se comunicando só com um país, um estado. Ela estava se comunicando com vários países ao mesmo tempo, com a comunidade internacional inteira, com empresas privadas, com atores políticos, né, com pessoas políticas. Então, a gente não trata aí só de organização internacional e país, não. A gente tem empresas aí dentro, a gente tem ONGs, né, as organizações não governamentais. A gente tem uma gama de instituições aí, até mesmo o setor acadêmico, né? Quantas faculdades, universidades não entraram aí nesse projeto para ajudar a desenvolver vacinas. Então, esse é um exemplo de diplomacia multilateral mais concreto que a gente pode ver hoje em dia. E aí dentro da diplomacia bilateral ou da diplomacia multilateral, a gente tem
essas todas que eu falei, que é a política, que é a econômica, que é a científica, enfim, essas outras todas que eu tinha falado anteriormente. Tá vendo, gente? A diplomacia, ela não é uma coisa assim só, ela não é um pontinho só que a gente lida e fala, ok, eu vou ser diplomata, eu vou trabalhar com isso. Não, você pode trabalhar com muita coisa, você tem que estudar muita coisa, por isso que é uma área profissional tão complexa. A gente tem que valorizar muito os nossos diplomatas, gente, porque eles fazem muita coisa, tem que saber de muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tanto que o concurso tá aí como um dos mais difíceis e concorridos do país hoje em dia. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu aprofunde mais em algum desses tópicos, eu vou trazer de fato a diplomacia política, que é uma das que a gente mais conversa hoje em dia na área da diplomacia. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre as outras, se tiverem dúvidas, vão comentando aqui embaixo que eu trago pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não deixem de acompanhar as redes sociais pra vocês poderem ir ficando a par aí dos conteúdos que eu vou postando e aprendendo mais sobre RI e diplomacia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!